Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente porque em março eu li os primeiros capítulos dos livros da minha TBR e eu gostei muito porque me deu um gás assim pra ler os livros. Eu não li toda a minha TBR, vocês vão ver isso no vlog de março. Mas os livros que eu li foram muito bons e essa experiência de ler os primeiros capítulos também me deu um gás muito bom, assim, eu fiquei animada pra fazer essas leituras. Então, é uma coisa que eu quis repetir. Só que dessa vez, nós vamos ler as fantasias que eu separei para serem lidas em abril. Então, é meio que uma subdivisão da minha TBR. Tem mais uma coisinha que é importante dizer. Tem um livro em específico que chegou em março, por conta da Semana do Consumidor da Amazon. Então, ele não estava na minha TBR, mas agora ele está. Então, eu vou ler o primeiro capítulo dele aqui com vocês também. E aí, os livros que eu vou ler em abril e estarei lendo os primeiros capítulos nesse vídeo são A Sociedade das Ilhas Submersas, A Natureza das Bruxas. Esses dois já estavam na lista de livros para serem lidos. E o que entrou aí, meio de gaiata, foi Coroa de Sombras, que é esse livro que chegou e eu, assim, fiquei com uma vontade absurda de ler. Eu tenho esse hábito ruim do livro chegar aqui em casa e eu querer ler na hora. Mas, assim, não é uma coisa, vai ser a minha próxima leitura. Não, eu quero parar o que eu tô lendo pra ler o livro que chegou. E, assim, aconteceu muito com esse Coroa de Sombras, então ele vai ser o primeiro que eu vou ler em abril. Sendo que eu tenho uma leitura de Sociedade das Ilhas Submersas, então vai depender de quando vai começar exatamente essa leitura coletiva, entendeu? Então, mas eu acho, assim, que a leitura de Coroa de Sombras eu vou fazer primeiro, porque assim, eu não tô conseguindo me controlar. Nesse momento, eu estou lendo os últimos livros da saga de Duna, e assim, eu quero parar a leitura de Duna pra ler esse livro. Eu acho que eu não vou conseguir me controlar, então assim, eu vou ler esse primeiro capítulo com vocês aqui, e depois eu vou tentar finalizar Duna pra assim ler Coroa de Sombras. Vou conseguir me controlar pra ler só depois que terminar Duna? Não sei, mas eu vou tentar. Finalizado o primeiro capítulo de Coroa de Sombras. Esse primeiro capítulo é bem curtinho, ele tem apenas 12 páginas e a gente consegue sentir um pouquinho do que vai ser seu protagonista. Aqui nós temos a Alessandra. Ela é uma nobre, só que ela vive numa família já meio falida, assim. E aí, ela é um pouquinho interesseira, entendeu? Ela tem muitos amantes e aí ela se relaciona com eles, só que pra ela não ficar mal falada, né, pelas redondezas ali, ela descobre sempre algum segredo que é bem perturbador. Então ela meio que ameaça esses amantes e aí eles acabam dando presentes pra ela e ela fez que meio que um porquinho, assim, sabe, umas economias, porque ela vai tentar conquistar agora o Rei das Sombras, que a gente não sabe nada sobre ele até o momento, só que ele é muito poderoso e que ela pretende se casar com ele e depois tomar o reino pra si. Então isso é o que foi apresentado pra gente nesse primeiro momento. Fluiu bem, assim, mas são poucas páginas. O livro também é bem curtinho, então eu tenho uma preocupação dele ser meio raso, mas eu espero que não seja, eu espero que a autora tenha conseguido trabalhar bem as páginas e a história nesse livro, para que ela seja boa. Eu gostei desse primeiro contato, a frase dele é bem impactante, eu vou ler aqui pra vocês. Eu achei genial, eu adoro quando os livros já começam com frases assim, chocantes. Eu vou ler esse primeiro trecho do primeiro capítulo aqui, que eu achei bem interessante. Nunca encontraram o corpo do primeiro e único garoto que partiu meu coração. E nunca encontrarão. Enterrei Hector Galanes em uma cova tão funda que nem os diabos da terra conseguirão chegar até lá. Então, assim, gente, esse é um pouquinho da vibe do nosso protagonista.
Confesso que eu gosto bastante, estou com muita expectativa pra isso daqui. E assim, eu acho que essa vai ser a minha primeira leitura de abril, com certeza. Lido o primeiro capítulo do livro A Natureza das Bruxas. É um capítulo curtinho, amém. Eu concordo que os capítulos dos livros devem ser curtinhos, porque eu sinto que a leitura flui muito mais quando é assim. Mas assim, apesar de ser um capítulo curto, a gente consegue já sentir o gostinho desse universo, entender algumas coisas. Aqui a nossa protagonista, Clara, é uma bruxa atemporal. Então ela meio que tem o poder de todas as estações, pelo que eu entendi. Apesar de que, nesse universo, a maioria das pessoas são bruxas com poderes ligados a cada estação do ano. Então ela é meio que uma bruxa assim, única, né? Aqui diz que ela é a primeira bruxa em 100 anos a ser atemporal. Então ela deveria ser uma bruxa muito forte. Só que o início desse capítulo é no meio de uma aula que ela está tendo na escola dela. E nessa aula foi criado um incêndio gigantesco e ela tem que conseguir apagar, e com a ajuda, né, meio que sugando assim o poder de outras bruxas, convergindo numa tempestade gigantesca. Só que ela falha, né? Mas assim, a gente já esperava que isso fosse acontecer porque é o primeiro capítulo. Mas a gente consegue entender um pouco desse sistema de magia. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a questão da natureza tá muito ligada a esse livro. Eu não sei se vai continuar sendo o restante da história, obviamente, mas eu senti nesse primeiro capítulo que essa preocupação ambiental tá muito mesclada aqui, sabe? Eles citam, né, que os seres humanos estão utilizando mais áreas do que deveriam, e aí as bruxas não estão mais tão fortes para conseguir meio que minimizar os desastres ambientais, os desastres climáticos que vem acontecendo. Então, assim, é uma temática que eu achei muito interessante de ser abordado, né? Porque, querendo ou não, essa questão do aquecimento global e das mudanças climáticas está muito em alta, né? E é uma coisa que é uma realidade que a gente tem que discutir. Por mais que seja um livro de fantasia, de ficção, é bom que esses temas sejam aí trazidos à tona em algum momento. Outra coisa que eu achei bem interessante nesse livro é que aqui atrás a gente tem um comentário da autora de A Maldição do Mar, que é um dos meus livros de fantasia favoritos. E ela diz assim: as forças da natureza e a magia se misturam perfeitamente nessa história majestosa. Amei este livro mais do que tudo. Então, assim, gente, tô muito ansiosa para ler esse livro, porque se a autora de A Maldição do Mar gostou, significa que ele é bom. Então, assim, muita expectativa pra ler. Gostei bastante da leitura desse primeiro capítulo, né? Então, acho que esse livro aqui promete. Li o primeiro capítulo de A Sociedade das Olhos Submersas, que é uma fantasia volume único nacional. Lançou agora em fevereiro, se não me engano. Eu vou ler esse livro numa leitura coletiva organizada pela própria autora, que é a Laís Napoli. Nesse primeiro capítulo aqui, que é de apenas 3 páginas, então assim, não dá pra gente entender muito bem sobre o universo, mas a gente entende que é uma escola de arte submersa, e a nossa protagonista aqui, ela já tá meio pé da vida, porque uma menina chamada Pétala meio que desrespeitou ela na frente de uns colegas, e ela tá assim: não vou deixar isso barato. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente entende que essa menina, ela meio que é a nossa protagonista, que é a... esqueci o nome dela. Calma. Que é a Clarissa. Ela
é filha, né, de um casal importante dessa escola e tal, que é muito renomado. E ela liga muito para as aparências, então ela quer sempre estar perfeita, quer sempre ser a certa. E ela não levou muito na esportiva esse desrespeito que essa outra menina, a Pétala, teve com ela. E ela quer se vingar aí, pelo que a gente entendeu. E assim, eu sei que tem protagonismo vilão, então assim, eu espero que esse aqui vai botar fogo na caixa d'água. Então assim, tô ansiosa para os próximos capítulos. É um livro curtinho e, como vocês puderam perceber, eu estou na fase de fantasia volume único. Então assim, espero gostar, mas isso vocês só vão saber no vlog de abril, que é quando eu vou ler esse livro aqui. Esse aqui é um dos que eu tenho certeza que eu vou ler, porque eu vou estar participando da leitura coletiva, então eu vou seguir o cronograma lá, pelo menos espero seguir, o cronograma que a Laís colocar lá no grupo. E assim finalizamos a leitura dos primeiros capítulos dos 3 livros de fantasia que eu pretendo muito ler no mês de abril. Me conta aqui nos comentários se você já leu alguma dessas fantasias e se você gostou. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo, leitores. Tchau, tchau!